E aí, gente, dando licença aqui. No de hoje a gente vai falar sobre outro tópico. Tem a ver também com staking, que a gente já viu em outro episódio. E é o Hypothecated Crypto, ou criptomoedas que tem uma relação com três componentes que estão aqui, né? Especialmente o staking. Então, lembra que eu falei do protocolo, chama Proof of Staking, que é particular da Ethereum e outras criptomoedas também, em que o que valida as transações não é a prova de trabalho do Bitcoin, por exemplo, mas sim a quantidade de capital que é investida nessa pool com relação à moeda. Na verdade, não é uma pool tecnicamente no caso do Ethereum, né? E você ganha recompensas por ter investido. Tem um valor mínimo, do qual você gera staking. Você não gera staking por investir R$ 100, que é, não lembro se é 24 mil, 30 mil em reais agora. Como a Ethereum aumentou, creio que aumentou o preço em reais para você conseguir fazer staking. E nesse processo tem questões de taxas e coisas do tipo, que é o gás, mas o ponto é que o staking em si, ele é uma parte do Proof of Work. Só que a gente tem também versões da Ethereum que usam protocolo, da Ethereum não, que usam Ethereum, especificamente o protocolo ERC20, que é com relação à fungibilidade, para criar essas outras moedas, como por exemplo o Rapid Bitcoin. Então ela é uma versão do Bitcoin, ela é estendida pela Ethereum. Pra ver que o preço é o mesmo, Bitcoin padrão. Não lembro se tá 96 mil, eu não lembro quanto fica isso aqui em dólares. Mas a questão é que é uma extensão do próprio Bitcoin em si. Tem Rapid Ethereum também, tem Rapid Solana, Tron, enfim. E a questão é que a função da moeda muda o seu uso quando você tem isso, né? Eu quero falar especificamente primeiro sobre a Lido Staked. Então, lembra que isso daqui é associado a staking, então por isso está staked. Então é uma moeda que tem uma relação, uma função com relação a gerar ganhos para quem coloca capital ali de recompensas por você ter investido nessa pool. Então esse é o white paper deles. E basicamente eles vão falar quais são os objetivos. Por exemplo, vai permitir os usuários ganhar recompensas de staking por vender seu Ethereum ali. E alguns dessas moedas, elas fazem isso sem você ter que deixar seu Ethereum preso também. E algumas também permitem que o seu staking possa ficar em outras pools ao mesmo tempo. E aí é o que é chamado de restaking, né? Fazer possível ganhar recompensas com pequenos depósitos, sem restrições, reduzir riscos, prover Static Ethereum, coisa do tipo. Usa DAO também. O stake normalmente é associado em algumas plataformas. É chamado de Decentralized Autonomous Organization, em que você tem um sistema em que quem investe mais tem poder de fala das mudanças da moeda, como se fosse acionistas. Obviamente, né, os desenvolvedores normalmente têm mais. Depende da moeda em si. No geral é isso, né? Então, você tem aqui o node do operador da conta, o usuário, os contratos de smart contracts da Lido. A pessoa envia Ethereum e recebe Synthetic Ethereum. Aí tem a questão de validação, depósito, a questão de assinatura e a validação nesse contexto. Enfim, você tem recompensas aqui por minting, que é você emitir novas moedas do ponto de vista padrão. Então, por exemplo, você fazer minting de ouro. Você mistura ouro com outras substâncias e aí você consegue ter mais moedas. E a origem de minting na vida real, né? Um dinheiro commodity. E
A questão é que você tem uma distribuição de lucros desse staking para os participantes. Com uma taxa aqui. Eles estão falando aqui de 50%. E esse sistema ele serve para validar transações. Então você tem uma recompensa por ter investimento no sistema para validação de transações. E na Ethereum, eu creio que isso não é um esquema Ponzi, porque basicamente é um sistema que permite que ela funcione, que ela permita todas as distribuições de moedas com relação a Ethereum. Enfim, esses são os pontos principais da lida. Tem também a Rapid Bitcoin, que a gente viu aqui. Vou entrar nela de novo. Com volume de 2,89 bilhões e capitalização de mercado de 75 bi, embora esses números aqui podem ser realistas, por várias razões. E você tem as moedas associadas a ela, né? Por exemplo, a Rapid Bitcoin para Bitcoin, para USD, que é associado ao dólar. E isso é importante, porque, como a gente viu no episódio sobre Forex, você tem investimentos com relação ao preço. No caso, essa extensão do Bitcoin com o mesmo valor para o dólar em si, mas no caso uma criptomoeda que tem certas volatilidades são diferentes do dólar em si no Forex, mas é extremamente interessante você ter uma versão estendida de Bitcoin que também tem uma paridade com o dólar na sua versão de criptomoeda, né? Que é o USDT, nesse caso. Com Ethereum, você pode também ter a relação com o euro também. O WBTC com o euro. Tem pessoas que especulam no preço desse sistema, embora eu acho que é extremamente arriscado, né? Então, tem um white paper deles. Basicamente, vai explicar muito sobre como esse mercado funciona, né? Eu vou pegar para as imagens, que é a coisa mais importante. Vai ter uma coisa que eles chamam de custodians e merchants. Esse custodian e merchants não somos nós. Nós somos os consumidores, né? Você afunilar isso daqui parece uma pirâmide, né? Mas é um episódio do The Office, né? Mas ok. Tem os custodians, que são exchanges, centralizadas ou descentralizadas. Tem os mercadores ou merchants. Então, aqui tem a minha cola. Aqui. Na verdade, a própria Binance, por exemplo, Uniswap, entre outras, podem ser merchants. Os custodians também são com relação a isso. São entidades, né, com relação a esse tema. E você tem os consumidores que somos nós, em que tem esse mercado de wrap de Bitcoin. E você tem o mercador enviando Bitcoin para custódia, praticando minting. Então, lembra daquela questão do ouro que eu falei? Você divide, se você emitisse mais moedas, como se fosse, entre aspas, imprimir dinheiro, mas no caso de mint, não é imprimir dinheiro, ela tem a ver com, por exemplo, a questão do ouro que eu falei. Mistura com outras metais preciosos e você emite mais. Só que, por exemplo, Diocleciano fez, vários imperadores fizeram. Tem um livro do Aristóteles chamado O Econômica, que eu fiz um episódio no podcast. Pessoas fazendo mint de uma forma que gerou inflação, porque mint gera inflação. Mas nesse caso, eles, pra não diminuir o preço da moeda em si, tem uma coisa chamada burning. Quando você opera esse mint, primeiro passa pelo mercador. O mercador inicia o mint, na verdade. E aí, no caso, você tem esse contrato da Rapid Bitcoin e o mercador recebe os tokens. Então você tem o Bitcoin. O mint em si, o contrato sendo iniciado, é um smart contract na Ethereum, baseado no protocolo ERC20. Então, no fim, o que importa é que o mercador ele recebe os Rapid Bitcoins, os seus tokens, né? O consumidor ele vai passar por um processo
chamado Conheça Seu Consumidor, ou Know Your Customer, e ML, que tem a ver com anti-lavagem de dinheiro. Para esse sistema não seja usado para práticas ruins, teria medidas regulatórias por parte do governo que fariam o sistema ser fechado. Uma empresa que roda isso, né? Então você tem um sistema para validar esse consumidor, provavelmente pegar coisas como seu CPF, coisas como seu, como fala, RG, enfim, carteira de motorista, não importa, seus dados. E uma forma de validação desse cliente, e no fim vai receber os Wrapped Tokens. E aí tem a parte de burning. Então vai falar que burning se refere à ação de redimir bitcoins pelo Wrapped Bitcoin, né? Apenas o mercador pode queimar Wrapped Tokens. No caso, contexto de inflação, basicamente você queimar uma criptomoeda é você impedir que seu preço diminua, que ele dilua nesse contexto. Então você tem uma transação realizada e o mercador ele pede automaticamente para queimar depois de enviar para o consumidor, né? O wrapper de Bitcoin, a versão do Bitcoin com a extensão da Ethereum. Que no momento que você coloca Bitcoin no Ethereum, ele adquire uma função de smart contract que permite você fazer várias coisas em vários aplicativos que você não conseguiria com Bitcoin tradicional. Então, por exemplo, se você compra um Bitcoin tradicional numa exchange, no seu aplicativo, você não consegue fazer certas coisas em relação a transações que você pode fazer, a pool de liquidez, coisa do tipo, que você poderia fazer com o W Bitcoin. Então, forma de você estender o seu uso, essa função. E, no fim, é enviado para o consumidor. Tem o caso aqui tá mostrando o envio dos tokens pro mercador, quem ganha Bitcoin em troca. Mas no fim, o preço é o mesmo. Tem sistema de governança também, que é o DAO. Funções de escalabilidade. E questão de bridges, né? A gente viu em outro episódio para você ter pontes entre blockchains, fazer transações. Atomic Swap, que a gente viu, que é a troca de paridade de moedas. Moedas também que permite daqui. Então, basicamente, é uma forma de você estender as funções que o Bitcoin tem. E não só para o Bitcoin, mas também para outras criptomoedas como a Solana. Você tem aqui, por exemplo, o Rapid Solana, e o que está aqui embaixo. Vou ter que pesquisar. Rapid Solana. É uma versão usando o RC20, né? O protocolo na Solana. E você tem também a paridade dela com outras moedas, seja em exchanges descentralizadas ou centralizadas. E a questão é que a função muda, no caso. A função em cima, porque Solana ela é focada em outras coisas, por exemplo. Mas a função dela muda no momento que é criado algo desse tipo, né? Então é uma forma diferente de mudar o uso de uma moeda e fazer outras transações possíveis, né? E no contexto do Ripple, né? A gente pode deixar mais simples aqui. Você tem então esses Rapid criptos, então, que tem uma mudança nelas, em relação à forma que a moeda tem, como se fosse outra moeda criada com base em outra. O staking, que é no Proof of Stake você recebe recompensas por ter capital investido na pool de liquidez. Por que essa pool de liquidez existe? Como a gente viu, é para realizar empréstimos. Ethereum, essencialmente, o stake não era originalmente para isso. Mas hoje em dia, qualquer um pode criar moedas que usam Proof of Stake da Ethereum, por exemplo, ou fazer sua própria versão. Permite uso de empréstimo. Porque esse empréstimo, isso é uma coisa importante. Por exemplo, o empréstimo bancário é usado para investimento. Então, um banco vai
banco não, uma empresa vai no banco, pede empréstimo de 50 mil reais. Ele quer comprar uma máquina, por exemplo, de agricultura para fazer sua produção ficar mais eficiente, seu custo diminuir, conseguir produzir mais. Pode ser com relação a estudos geográficos, ambientais, para entender melhor como fazer aquela fazenda ser mais produtiva, coisa do tipo. Esse dinheiro tem uma função. Eu não recomendo, por exemplo, pegar empréstimos para investimentos. Normalmente não se faz isso. Porque a taxa de juros pode ser maior do que os seus ganhos, caso tenha problemas. Então, normalmente, o que é usado para empréstimo tem uma função, que normalmente é uma função que passa empresa ou uma pessoa, no caso, pegando um empréstimo de financiamento para carro, por exemplo, para casa, apartamento, que aquilo lá será pago para uma função, que no caso é ter um asset de real estate ou um asset que tem um custo muito alto pagar à vista. É um crédito. Só que no contexto do staking, ou do restaking, que você expande o staking para outras plataformas, né? Você tem esse sistema que você pode até não. Porque normalmente o staking você tem que deixar preso, como se fosse poupança, deixar preso os seus Ethereums para continuar o seu. Seja qualquer moeda. A gente viu na Pancake Swap no outro episódio. Você tem que deixar as suas moedas presas ali para gerar as recompensas, uma certa porcentagem de yield, né? Yield é quanto vai gerar de lucro pra pessoa, né? E quanto mais investe, mais você recebe. Bom, você investe 100 mil, 3%, e você vai ganhar mais se você for 200 mil para 3%, uma certa mensalmente. Alguns pagam mensalmente, outros não. O ponto é que, no caso da função desses empréstimos, eles são usados para reinvestir esse dinheiro nas criptomoedas em si. Então, tem sistemas de empréstimo, até flash loans, que são empréstimos sem colateral, o que é impossível no sistema bancário normal, em que você faz empréstimos para conseguir ter um profit com relação a transações que você faz entre criptomoedas, como a gente viu anteriormente. Então, você tem um conjunto de moedas que você tenta trocar uma pela outra constantemente nesse empréstimo. Você pede empréstimo, faz essa transação e ganha lucro através disso. Então, todo esse sistema está baseado num sistema de empréstimos que não é usado para investimentos reais. Então, tecnicamente, essa pool de liquidez, ela tem um capital que ele é real, que, como eu disse anteriormente, dinheiro não é capital. Um ponto muito importante na economia. Dinheiro não é capital, dinheiro é a forma que o capital se move. Uma moeda de troca. Então, você tem capital móvel. Nesse contexto, ele está ativo, né? Ele não tá. Não sei se é o termo, mas tem capital que ele pode estar inativo, né? E não pode estar sendo usado, por exemplo. Tem um caminhão de entregas que não está sendo usado. Tem o tempo de depreciação, logo ele vai ser sucata. A questão é que ele não está gerando lucro através daquele, o dono, né? Através daquele sistema, daquele asset, na verdade. Ou um apartamento que não está sendo vendido e nem alugado. Ele tem o seu valor, mas ele está inativo. O capital não está sendo gerado através dele. Embora o preço dele possa subir ao longo do tempo, e normalmente apartamentos, coisas do tipo, tem um preço que sobe ao longo dos anos. Principalmente em regiões que ficam cada vez melhores, mais industrializadas. O ponto é que todo esse capital aqui, que é de 6 bi, não, 6 tri, não é bi, 6 bi. De volumes, não sei se daqui é diário. Market cap de 157 bi. Que esse sistema, ele tem uma função com relação a uma pool de liquidez de empréstimos que no fim não geram nada, né? Só gera lucro para quem investe. Então, como se fosse, na minha opinião, um esquema Ponzi
de uma forma diferente. Essa é a minha visão desse tema, né? Então, tem formas de staking que não podem ser ditas dessa forma. Ethereum, por exemplo, é uma forma de staking totalmente justa que não tem nada disso. Mas a questão é que você tem um monte, bilhões de dólares, né? Então, em diversas pools de liquidez que tem uma gama enorme e que não necessariamente são usadas para fins de geração de capital real. Só que a verdade é que, por mais que isso é verdade, em investimentos comuns de securities, você tem investimentos no Forex, de trading normal, você tem sistemas que não são semelhantes, mas normalmente quando você tem uma pool desse tipo, gera problemas. Então, eu não sei exatamente quanto isso vai ser legal da forma que está. Tem a FTX, por exemplo, que foi uma empresa que quebrou por causa de fraudes nesse contexto. Enfim, é isso. Até a próxima pergunta.